Olá, prezados telespectadores, é um prazer estar de novo consigo para este programa Deus à Porta. Nós, sem dúvida, estamos muito gratos a todos aqueles que nos estão a comunicar, desde o Chimoio, em Moçambique, Namíbia, em Angola, em Maputo, na África do Sul. Queremos agradecer a todos. Deus ricamente vos abençoe. Nós estamos, enfim, a distribuir pelos pastores que fazem parte deste programa os vossos contactos e, portanto, tenham apenas alguma paciência connosco. Dentro de algum tempo serão comunicados de modo a podermos atender aos vossos pedidos. Queiram, no entanto, saber que nós estamos a orar por vós. Isso é muito importante que você saiba. Nós estamos a orar por todos aqueles que estão a ver, mesmo aqueles que não estão ainda a responder-nos. E sem dúvida sabemos que existe muita gente que está a ver o nosso programa, mas que de alguma forma ainda não se comunicou connosco. Mas aqueles que comunicaram, eu quero agradecer, e aqueles que, enfim, ainda não comunicaram, enfim, manda-nos um e-mail, um telefonema, um SMS. Gostaríamos de saber o que está a acontecer desse lado e, portanto, de modo a que nós possamos também tentar melhorar ao máximo o nosso programa. No entanto, em termos espirituais, acreditamos que o conteúdo do nosso programa está a tocar nos seus corações, nos vossos corações, e de certeza que está a abençoar e a levar muita gente ao conhecimento da verdade. Bendito seja Deus. Oremos. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer-te porque eu sei que o teu Espírito está a mover-se através deste programa. Eu sei, Senhor, que é a tua vontade, que a tua palavra seja pregada e que as pessoas sejam elucidadas com a verdade. Senhor, é tão triste que há tanta gente a ser guiada por entidades que não deviam nunca ser os que controlam e guiam as suas vidas. Mas só tu, Senhor, devias ser o seu guia. Tu, Espírito Santo, devias ser aquele que as dirige. Por isso eu te peço, no nome de Jesus, para que, ó Deus, neste momento, toques os corações de todos os meus queridos telespectadores, que eles possam receber uma unção fresca da tua palavra para poderem olhar para ti e poderem, afinal, encontrar a verdade, encontrar a luz eterna para as suas vidas e para os seus corações. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Amém. Nós estamos a estudar acerca de tempos e estações de Deus que implicam tempos de mudança, portanto, implicam mudanças. E esta é a segunda mensagem, portanto, desta série. E eu gostaria de começar por ler em São Mateus, capítulo 24, versículos 1 ao versículo 4, que diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. É interessante que o Senhor Jesus estava aqui a falar, enfim, usou o templo judaico, que tinha sido construído por Herodes e que, enfim, tinha pedras enormíssimas, com algumas delas com toneladas, mas que Jesus utiliza como uma fonte, uma referência profética. E, portanto, Jesus afirma que os seus discípulos deviam olhar. Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Portanto, Jesus
estava a falar especificamente, diz que estava no Monte das Oliveiras, estava a falar especificamente sobre o templo e estava a dizer que ele iria ser destruído. Naquela altura, é óbvio que isto era como se fosse uma blasfémia. Era como se fosse, enfim, um anátema. Alguém, um líder que se prezasse, jamais pensaria em Israel afirmar tais coisas. Mas Jesus estava aqui a operar debaixo de um espírito profético e, portanto, ele tinha uma mensagem clara, específica, acerca de coisas que iam acontecer nos tempos a seguir. No entanto, os discípulos fizeram uma pergunta, mas sem perceberem, estavam de facto a fazer 3 perguntas numa só. Repare, no versículo 3, diz o seguinte, diz: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, primeiro, dize-nos quando serão estas coisas. Que coisas? Da destruição do templo. E que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta. E terceira, e do fim do mundo? Ou seja, eles colocam 3 perguntas numa só. Pensando que, enfim, seria o fim do mundo, a destruição do templo. Para eles, que eram judeus, enfim, convictos, e que eles não tinham noção sequer ainda de que, afinal, Jesus estava a iniciar alguma coisa nova, que era a sua igreja, estava, enfim, a estabelecer os princípios que Deus tinha semeado profeticamente desde os tempos de Melquisedeque, de Abraão, de Samuel, de Davi e de todos os profetas que falaram e que profetizaram. E, portanto, eles não entendendo isso, eles pensavam sinceramente que se Jesus estava a dizer que o templo ia ser destruído, que não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derribada, isso seria um cataclismo e que, portanto, seria sinónimo de um grande cataclismo espiritual e que, portanto, implicaria na vinda do Senhor Jesus, mas também no fim do mundo. Para eles seria o fim do mundo. Acabar o templo, ser destruído o templo, seria o fim do mundo. Ora, é interessante a resposta imediata de Jesus. No versículo 4, ele diz, e Jesus, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. É óbvio que Jesus estava aqui preocupado com o facto de que os seus discípulos poderiam ser facilmente enganados. Quer com isto dizer, enganados por quê? Enganados com ensinos proféticos relativos aos últimos tempos. Relativos, portanto, ao futuro. Ou seja, os ensinos acerca do futuro podem guiar mal alguém. Se, portanto, esses ensinos não estiverem fundamentados nos princípios que são os princípios da palavra de Deus. Portanto, as pessoas podem ensinar mal. Pode haver falsos profetas, falsos cristos. Jesus acabou por afirmar. Diz no versículo 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, quer com isto dizer que iriam aparecer muitas falsas formas de religião cristã, ou seja, muitas falsas formas ou tendências de cristianismo que pareceria a religião certa, mas que fundamentalmente estaria errada e que iriam enganar a muitas pessoas, a muitos seguidores de Jesus. Ora, neste processo, nós sabemos pela história que no ano 70 da nossa era, portanto, imperador romano mandou destruir o templo. Porquê? Porque houve revolta, o povo de Israel que estava, enfim, ansioso por ser independente, acabou por revoltar-se contra as forças ocupantes e, portanto, na tentativa de enfim, expulsar aqueles usurpadores, aqueles, enfim,
colonos que estavam ali, e nessa sua, enfim, nesse seu desejo de independência, acabaram por, enfim, começar com guerrilhas contra os soldados romanos, que eventualmente levou enfim, o responsável, portanto, por Israel, por aquela região da Palestina, a sufocar, portanto, essas tentativas, e neste caso, portanto, o templo foi destruído. E foi destruído e continua destruído. Portanto, apenas tem lá um muro, enfim, que é o Muro das Lamentações, aonde muitos judeus ainda hoje, especialmente desde 1966, desde o tempo da guerra do Yom Kippur, em que os judeus vão e choram e colocam muitas vezes os seus pedidos e as suas lamentações em pedaços de papel que metem em frestas, enfim, em algum lugar no muro, portanto, das lamentações. Portanto, o facto é que não existe, a partir do ano 70, o lugar dos sacrifícios. Não existe mais o altar dos sacrifícios. E, portanto, Jesus estava a referir-se especificamente a isto. Aquelas coisas iriam acontecer naquela altura. No entanto, a outra pergunta, nesta pergunta dos discípulos, era o facto de saber quando seria a sua vinda. E é importante nós pensarmos que nos últimos 200 anos, 200 e tal anos, tem havido, desde Schofield, e também através de, enfim, muitos outros, que se têm levantado e de alguma forma começaram a apresentar determinado tipo de modelo do que iria acontecer no futuro. No entanto, nós precisamos saber que, em relação à vinda de Jesus, que, enfim, é sem dúvida uma das doutrinas fundamentais do cristianismo, que tanto a Igreja Católica Romana acredita, apesar de não fazerem muita referência a isso, mas continuam a acreditar nessa doutrina. A Igreja Ortodoxa da mesma maneira. E os diversos ramos do cristianismo, portanto, incluindo o protestantismo, os evangélicos, os pentecostais, todos eles acreditam que Jesus vai voltar. É interessante que os próprios muçulmanos acreditam que o Senhor Jesus vai voltar. E, portanto, posto isto, a vinda de Jesus, a vida iminente de Jesus, é uma doutrina que é muito conhecida por muitas pessoas, e assim o tem sido ao longo dos séculos. No entanto, os discípulos na altura, os discípulos de Jesus, a estes a quem Jesus estava a responder, o facto é que eles pensavam que tudo seria a mesma coisa. Portanto, o fim do mundo, a vinda de Jesus e a destruição do templo eram acontecimentos simultâneos, faziam parte do mesmo evento. Mas, de facto, nós sabemos hoje pela história que não é assim. Portanto, Jesus tinha em vista outras coisas. E, portanto, nós sabemos que o próximo evento que faz parte desta cadeia de eventos, ou esta sequência de eventos, é, sem dúvida, a vinda de Jesus Cristo. Jesus vai voltar. Mas para Jesus poder voltar, nós, como Igreja do Senhor, temos que estabelecer, temos que preparar anteriormente, temos que, portanto, estender o tapete vermelho. Temos que preparar, enfim, de uma forma exata, correta, como deve ser, com dignidade, o regresso do nosso Rei. O regresso do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, que vai pisar nesta terra, que vai reinar nesta terra. Mas para isso acontecer, sem dúvida que é preciso alterações, é preciso mudanças, é preciso ajustes. E as nossas vidas, muitas vezes, ao longo dos anos, ao longo, enfim, da nossa própria vida, nós que recebemos dos nossos pais muita herança cultural, muita pressão, muita, enfim, tradição e cultura, acabamos por ficar inflexíveis àquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas para nos mudar, para nos preparar para esse evento da história que está prestes a acontecer. Ora, se uma parte da profecia se cumpriu, que foi a destruição do templo, quer dizer que Jesus vai voltar também, e esta é uma profecia que está muitas vezes, enfim, referida na palavra de Deus, portanto, no Novo Testamento, e também
a profecia do fim do mundo também vai acontecer. Portanto, são vários eventos proféticos, um deles já se cumpriu, os outros, portanto, irão cumprir-se também, naturalmente, porque Deus não é mentiroso. O cumprimento das profecias, enfim, daquelas que já se cumpriram, é tal que, sem dúvida, isso prova de que, afinal, tudo aquilo que Deus disse para o futuro vai acontecer. Nós é que, como cristãos e como pensadores, nós precisamos ter muito cuidado em não sermos dogmáticos. Portanto, precisamos entender que, em relação a quando é que isso acontecerá, nós não temos informação suficiente. Nós não podemos perentoriamente, dogmaticamente, afirmar que Jesus vai vir agora ou vai vir depois. Sabemos, por exemplo, que os judeus, eles pensavam acerca do plano da história. Eles pensavam o seguinte: eles pensavam que a vida na Terra seria de 7.000 anos. Ou seja, os primeiros 2.000 anos seriam a época, anterior a Abraão. Depois iriam haver 2.000 anos até Cristo. Depois iriam haver 2.000 anos depois de Cristo. E no final desses, portanto, deste grupo de 6.000 anos, haveria um outro milénio. Haveria, portanto, um sétimo, aonde o Messias iria vir e reinar nesta terra. Portanto, este tipo de informação é uma informação baseada no seguinte: é que a Bíblia diz que para Deus 1.000 anos são como um dia, e um dia como 1.000 anos. Portanto, então o povo de Israel, os judeus devotos, consideravam, e muitas vezes, afirmaram isto. Isto também era afirmado, por exemplo, pelos pais da igreja. Os primeiros pensadores da igreja do século II, do século III, do século IV, foram pessoas que acreditavam também piamente nisto. É interessante, no entanto, que quando chegamos na história ao ano 1000 da era cristã, as igrejas, os crentes na Europa, pensavam o seguinte e afirmavam o seguinte: a 1000 chegarás, de 2000 não passarás. Portanto, ou seja, havia uma consciência que ainda hoje está nas tradições populares portuguesas. Muitas pessoas nas aldeias continuam a falar, ou neste caso, continuavam a falar antes do ano 2000. Portanto, tinham sempre, uma ligação, faziam uma ligação deste fenómeno, da passagem do milénio, atribuindo-lhe, portanto, propriedades proféticas e relevantes em relação a eventos históricos que seriam marcantes para o mundo. E o interessante é que chegámos ao ano 2000 e, na altura, houveram, sem dúvida, muitas pessoas, até, pastores e igrejas, que acabaram por, juntar alimentos para muitos meses, para muitos tempos, porque iriam haver, situações muito difíceis. Foram, portanto, pessoas muito sensíveis a tipo de mensagens, a tipo de opiniões muito, muito dogmáticas e também a colocarem datas, a tentarem atribuir a determinadas datas, portanto, alguma coisa importante. Ora, nós sabemos pela história que o ano 2000, portanto, não foi realmente no ano 2000. Jesus não nasceu há 2.000 anos atrás. Realmente, portanto, quem, estabeleceu esse calendário, portanto, e determinou quando é que Jesus tinha nascido, ele enganou-se definitivamente, isto está provado, enganou-se pelo menos em 4 anos, mas é bem possível que tenham sido 6 anos. Porquê é que nós dizemos isso? É que, portanto, quando Jesus nasceu, Herodes ainda estava vivo, o rei Herodes. E nós sabemos hoje, pela história, que o rei Herodes morreu, portanto, quando foi no ano 2000, ele já tinha morrido há 4 anos. Quer dizer, há 2004 anos que ele tinha morrido. Portanto, pelo menos estaríamos
no ano 2004, quando nós, enfim, estávamos a celebrar o ano 2000. Mas sabemos também que ele mandou matar as crianças em Belém de 2 anos para baixo. Quer dizer com isto que, portanto, ele estava vivo, estava ativo ainda, enfim, como rei, e, portanto, para ele ter feito isto, quer dizer que houveram mais anos. Portanto, nós não estamos no ano, neste caso, de 2009, já estamos, enfim, muito mais avançados já na segunda década deste milénio. Portanto, isto em termos históricos, em termos rigorosos. Ora, portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que é um engano nós realmente estarmos a tentar determinar pontualmente determinado tipo de acontecimentos com datas. Isto está errado e eu espero que os nossos queridos telespectadores entendam que nós não devemos ser dogmáticos em questões destas relacionadas com coisas do futuro. No entanto, nesta passagem, portanto, o Senhor Jesus, ele afirma o que é realmente importante. Ele diz que nós, acautelai-vos, diz Jesus, para que ninguém vos engane. Quer dizer que o cristão deve ter cautela, deve acautelar-se. E, portanto, como é que eu posso acautelar-me? Só há uma maneira de eu me acautelar. É conhecer o que Deus diz, é conhecer a palavra de Deus. Só desta maneira, de uma forma não só de um conhecimento mental e intelectual, mas de um conhecimento espiritual, de um conhecimento que advém da intimidade com Deus, da devoção diária de cada um com o Senhor. Só desta maneira é que nós seremos capazes de realmente perceber os tempos e as estações. Ou seja, o importante aqui não é saber quando é a data, é importante saber quando começa uma nova estação, quando começa um novo tempo de Deus, quando começa uma nova hora em que Deus está a preparar um novo dia, um novo tempo, uma nova estação e, portanto, com coisas novas que vão naturalmente marcar as nossas vidas acerca do que Deus quer estabelecer na terra. Ora, se Jesus está aqui a afirmar que nós precisamos ter cuidado para que ninguém nos engane, quer com isto o Senhor dizer que nós somos chamados a termos inteligência, a nós sermos sensatos, a nós sermos capazes de entender quem é que nos está a guiar, quem é que está a liderar as nossas vidas. Muitas vezes há pessoas que estão a deixar-se guiar por pensamentos supérfluos, pensamentos abusados, pensamentos que, enfim, são dogmáticos, são pensamentos, muitas vezes, que não têm fundamento na palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude a nós, enfim, termos cuidado com quem nos guia. Nós precisamos, portanto, também ser capazes de escolher as pessoas que realmente nos devem guiar profeticamente e apostolicamente. E por isso, quer isto dizer que a Igreja de Jesus tem que ser sensível, que os crentes têm que ser sensíveis aos seus líderes, aos homens e mulheres de Deus, aos seus corações. Não apenas ao que pregam, mas àquilo que é o palpitar do seu coração, àquilo que é o seu anseio, àquilo que é o seu desejo em relação ao futuro da Igreja. E, portanto, este normalmente é a maneira como Deus vai colocando enfim, em sintonia os corações destes líderes com o que é o pensamento e o coração de Deus em relação aos nossos dias. Portanto, é importante nós sabermos isto. Ou seja, se nós estivermos errados numa estrada, jamais chegaremos ao destino que pretendemos. Portanto, é importante saber qual é o caminho que nós devemos seguir. Como Príscila e Áquila, eles fizeram a Apolo, que era um doutor da lei, era um homem, era um teólogo, portanto era um homem poderoso nas Escrituras, mas no entanto não conhecia realmente o que era o caminho de Deus, com precisão, não conhecia os detalhes do caminho de Deus. E portanto, em Atos capítulo 18, versículos 24 a 26, nós encontramos, portanto, esse desafio a que
portanto, Príscila e Áquila, chamando Apolo à parte, lhe ensinaram com mais precisão qual era o verdadeiro caminho de Deus. Eu acredito que Deus está a usar o nosso programa Deus à Porta para ensinar qual é o caminho de Deus para a Igreja de Jesus, para os crentes, para as pessoas que fielmente amam a Deus e querem segui-lo e servi-lo todos os dias da sua vida. Deus está a usar desta plataforma de televisão para poder falar ao seu coração, para poder ajudá-lo a você entender quais são os parâmetros, quais são, digamos, os limites do caminho do qual nós, como crentes, não devemos desviar-nos. Que Deus ricamente lhe ajude, prezado telespectador, a receber esta verdade, a receber estes princípios. Eu oro, Senhor, para que agora mesmo toques no coração de cada um dos meus queridos telespectadores para receberem o poder de Deus que é liberto através da pregação da Tua Palavra para confirmar, Senhor, a Tua Palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Ajuda-os a receber agora, neste momento, um milagre de Deus, uma bênção de Deus, uma vitória de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus ricamente abençoe. Senhor meu Deus, quando eu maravilhada fico a pensar nas obras das Senhor, como tu, quero ser, Senhor, como tu, muda-me, molda-me, renova-me, Senhor, para ser mais como tu. Quero ser, Senhor, como tu. Quero ser, Senhor, como tu. Muda-me, molda-me, renova-me, Senhor, para ser